Boa noite, graça e paz novamente, né? Boa noite a você que está daí do outro lado, né? No YouTube, no nosso canal. Nós já oramos, nós já louvamos ao Senhor e agora estamos reunidos aqui novamente, juntos, nós aqui presencial e você que está aí do outro lado, para, em primeiro lugar, glorificar o nome do nosso Deus. Cada culto que nós nos reunimos, o nome do Senhor está sendo glorificado. Nós estamos sendo alimentados, nós estamos sendo mais ainda alicerçados, porque nós já somos firmados na rocha, e nós estamos hoje para falar sobre o tema do mês de outubro, que é reconstrução do templo. Diga ao povo que marche. Amém? Esse é o tema das quartas-feiras do nosso culto de oração e confissão da palavra de Deus. Seja bem-vindo, você que está aí do outro lado, né? Que Deus manifeste o querer e o realizar na sua vida, que as palavras que você vai ouvir hoje, que nós estamos ouvindo também agora, e que o Senhor já falou no meu coração, seja a resposta que você esteja esperando do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. Eu queria começar nessa noite falando da nossa agenda, lembrando que nós temos agora o nosso culto da palavra de oração e confissão, às quartas-feiras, a partir das 19 horas, 19h30 a gente começa a transmissão. Temos o nosso culto bíblico, domingo, às 9 horas da manhã. E temos a cada mês, no terceiro sábado do mês, o nosso sábado de consagração. O nosso próximo sábado de consagração é no dia 17 de outubro, às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Cristo Vive Belém. E você que faz parte do WhatsApp da Igreja Cristo Vive Belém, lembrando que nós temos todos os dias uma mensagem, que é a mensagem do dia logo pela manhã, e o tema das mensagens dessa semana, nós estamos falando sobre o Senhor dos Exércitos. Amém? Se você faz parte do WhatsApp, né, ouça lá as mensagens, com certeza o Senhor tem algo para falar com cada um de nós. Amém? E nós vamos então nessa noite iniciar com o tema dessa noite, que fala... Oi? Perdão, irmãos. Temos mais aqui um aviso, né, dentro da nossa agenda, que é sobre a nossa jornada de fé de 2020. Dia 3, 4 e 6 de dezembro, está se aproximando, né? Está bem próximo aí já no mês de dezembro, né? Esse ano já andou bem rápido, lembrando que as portas estão de contínuo aberto para cada um de nós, que são as portas de oportunidade em meio a tantas dificuldades que o mundo está tendo. Nós sabemos que Deus manifesta a sua provisão nas nossas vidas. Amém? Na nossa vida, na tua vida, assim eu declaro em nome de Jesus. Então essa foi a nossa agenda aqui, bem rapidinho para você ficar a par do que a Igreja Cristo Vive Belém, né, o que está acontecendo aqui durante esse mês. Então nós vamos para a palavra dessa noite, né? O tema principal é a reconstrução do templo, diga ao povo que marche. E nessa noite nós vamos falar sobre a reconstrução da nossa vida, o templo do Espírito Santo na nova aliança. Amém? O nosso versículo-chave está em Ageu, capítulo 2, versículo 9, tá? Então, hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro, nosso culto de oração, a reconstrução da nossa vida na nova aliança. E o versículo-chave que está em Ageu, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quando nós falamos Senhor dos Exércitos, a palavra se refere a Deus agindo, Deus no campo de batalha, Deus batalhando por mim e por você, Deus agindo na minha vida e na tua vida. Tá? Então, o Senhor dos Exércitos diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diga, eu recebo essa palavra. Amém? Senhor amado, nós te glorificamos e declaramos, Senhor Jesus, que tu já estás falando com cada um de nós.
que a tua palavra vive e eficaz, ela já está começando a entrar nos nossos corações, que é o terreno fértil, a boa semente vai cair nesse terreno e ela vai frutificar 100. Nós declaramos assim, nós cremos assim, Senhor. A tua palavra, ela tem um propósito, ela não volta vazia, Senhor. Se tu estás dizendo que nós, o teu templo, a tua casa, Senhor Jesus, a glória que está prevista para nós, a glória que vai se manifestar nas nossas vidas é muito maior do que nós podemos imaginar. E que a paz que excede o entendimento, que já se manifesta nas nossas vidas, será ainda muito maior, será mais visível, será mais vivida em cada um de nós, Pai. Nós cremos, porque o que nos transforma, Senhor, é a tua palavra. O que muda a nossa mente, que muda os propósitos dos nossos corações, é a tua palavra, Senhor. Por isso tu falas em reconstruir o templo. Reconstruir porque o Espírito Santo habitando em nós, ele transforma as nossas vidas. Nós cremos assim, Senhor, porque isso já foi feito, já foi manifesto. Em espírito nós cremos, Senhor. Vivemos para te honrar, Senhor. E nessa noite cremos que discerniremos, que compreenderemos a tua palavra mediante o nosso conselheiro, o teu Santo Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma vez, boa noite, amada igreja. Aquele que a palavra diz que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Aqueles, cada um de nós que a palavra diz que são ministros de uma nova aliança, que são filhos amados de Deus, que são o povo de exclusividade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês. Amém? Hoje, irmãos, apesar de não existir um templo como aquele que foi construído por Salomão, né, que foi edificado por Zorobabel, mas a palavra diz que o Senhor nos chama a reconstruir o templo. A palavra que está em Ageu, que fala sobre uma glória maior, que fala sobre a reconstrução do templo, né, ainda está nos dias atuais se manifestando. E com a nova aliança, com a graça de Deus nas nossas vidas, nós vimos que em tudo nós somos supridos, que em tudo nós temos a ampla suficiência de Deus nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu creio também. E então, Deus nessa noite nos chama a considerar onde os nossos caminhos hoje, como templo do Espírito Santo, por onde nós estamos andando, né? Quais são os nossos caminhos? Como é que nossos pés estão andando hoje? E nós vamos falar então sobre esse templo que é a nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo de Deus. A palavra diz que o reino de Deus habita em nós, está nas nossas vidas. Amém? Eu e você. Amém? Então, o que isso significa, ser templo do Espírito Santo? Qual é o significado disso? Significa que o próprio Deus habita em cada um de nós. Amém? E eu vou perguntar novamente, você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Na antiga aliança, né, através do que a gente lê, do que a gente já estudou, do que nós recebemos no Velho Testamento, Deus ele era adorado em tabernáculo, né, lá no Santo dos Santos, como sacerdócio humano, né? E depois em templos construídos no deserto, em Jerusalém, né, nós tivemos durante esse tempo nos tabernáculos, nos templos, Deus sendo adorado, Deus sendo glorificado, né? Assim como a gente vê em 1 Reis, né, lá no tabernáculo, se enchia da nuvem da glória de Deus, né? Então Deus se fazia, a presença dele estava ali, né? E na nova aliança, na graça de Deus, né, do favor imerecido de Deus, a presença de Deus habita no seu próprio povo, em mim e você. A presença de Deus habita em cada um de nós, enchendo a cada um de nós do Espírito Santo, que nos foi deixado
como um sinal de que nós iríamos, né, e vamos ser tomados, arrebatados, levados, para que se manifeste a glória de Deus ainda completa nas nossas vidas. E Paulo escreve sobre isso. Paulo fala sobre esse templo, de sermos o templo do Espírito Santo. Ele fala nas cartas dele, né? 2 Coríntios, Efésios. Mas o que significa, né, o templo? Do latim templo, que equivalia ao hebraico Bet Elohim, significava habitação de Deus, a casa do Senhor. Então nós somos templo do Espírito Santo porque somos habitação de Deus, somos a casa do Senhor. E testificando isso no Novo Testamento com as cartas de Paulo, nós temos em 2 Coríntios 6,16, que diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. O Deus que habita em mim e você é o Deus vivo. Né? Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu recebo essa palavra. Testificando ainda nas cartas de Paulo, nós vamos em Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22, que diz assim, no qual, quando ele está falando sobre o templo, ele fala, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, diga eu, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo preparados nesse processo em que nós estamos na santificação, onde não é o bom pastor, mas é o grande pastor, trabalha nas nossas vidas, né? Como nós ouvimos domingo, né? O grande pastor, para que nós sejamos realmente essa habitação para o Espírito Santo, essa habitação para Deus, com vista ao Supremo Pastor se manifestar na glória, né? Que nós seremos levados à eternidade. E continuando nas cartas de Paulo, né, que fala da graça, porque a graça de Deus está principalmente ali manifesta nas cartas de Paulo, nós vamos em 1 Coríntios 3, 16, 17, que diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? Eu estou dizendo para vocês, porque eu já falei antes, que vocês são o que são pela graça de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo, através dessa carta aqui, 1 Coríntios, a gente sabe um pouquinho, né, sobre 1 Coríntios, ali as cartas, por que Paulo mandou aquela carta, né? Porque havia dissensão. Tinha uns que diziam que era de Paulo, outros era de Pedro, outros era de Apolo, né? E tinha uns que eram de Jesus. Então, essa dissensão, Paulo então fala para eles, quem vocês são? Vocês não sabem quem vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês são sagrados, vocês são o santuário de Deus, né? Então, ele está falando, quando a gente fala aqui em 1 Coríntios 3, 16, 17, né? Ele está falando para o povo de Deus, a coletividade, ele está falando da igreja, né? Mas da igreja na unidade do Espírito Santo. E aí a gente vai para um outro versículo aí em 1 Coríntios, que está em 1 Coríntios 6, 19, que diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo, agora ele está falando na unidade, ele está falando individualmente com cada um de nós. Então ele estava falando que nós, cada um de nós, né, quando ele fala do corpo de Cristo, ele fala isso, cada um de nós que faz parte do corpo de Cristo, cada um de nós é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Uma das partes mais importantes que nós precisamos atentar quando a gente fala sobre reconstrução do templo na nova aliança é lembrar que nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Cristo. Cristo vive em nós, Paulo diz. Cristo vive em mim. Né? E aquilo que eu acreditava antes, aquilo que eu achava que eu era, o Senhor diz que eu sou muito mais, eu sou melhor, eu sou superior. Né? Porque Ele habita em mim, não por causa da minha carne, não por causa do jeito, não por causa do meu diploma, não por causa, mas porque Ele habita em cada um de nós. Amém? Então, nesses versículos, né, das cartas de Paulo,
né, a gente vê que a ideia essencial do templo é e sempre foi a adoração a Deus. O templo é lugar de adoração. Se nós hoje somos o templo de Deus, nós somos lugar de adoração. E ele fala que tipo de adoração ele recebe de cada um de nós hoje na nova aliança. Uma adoração em espírito e verdade. Amém? Então, a habitação de Deus, né? O que foi o templo lá de Salomão, o templo de Zorobabel, de Herodes, mas hoje nós temos o templo do Espírito Santo, que é cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso, tome posse para a sua vida, você é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo hoje, né? Por que que nós somos considerados? Veja bem, quando havia os templos no Novo Testamento, no Velho Testamento, tinha um sacerdote, não tinha, que entrava lá, né, passava, né, lá no tabernáculo, chegava no Santo dos Santos, fazia os sacrifícios, né, fazia tudo aquilo. Em Cristo, Deus constituiu um sumo sacerdote para sempre com um só sacrifício. E onde existe um sumo sacerdote, também existe um templo, né? E uma nova aliança. E essa nova aliança que Deus fez, ele declara algo sobre nós. Então, o sumo sacerdote em nós, através do Espírito Santo, foi declarado sobre as nossas vidas, Hebreus 8:10. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos templo do Espírito Santo porque a lei de Deus não está mais numa tábua, não está numa pedra. Ela está no nosso coração e na nossa mente. Amém? E ela se manifesta mediante o conselho, a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? E à medida que nós convivemos com o Espírito Santo e nós regamos essa semente, né? Nós regamos essa semente que aconteceu em cada um de nós e que se chamou novo nascimento, né? Cada um de nós é nova criatura, não é isso? Cada um de nós passou pelo novo nascimento quando a gente recebeu essa palavra, o Espírito Santo se manifestou nas nossas vidas, e à medida que nós convivemos com o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, mediante o ensino da palavra de Deus, nós começamos a ver as mudanças nas nossas vidas, né? Quem de nós, se fechar o olho por 10 segundos só, não vem à sua mente algo que aconteceu na tua vida que mudou a sua vida para melhor, que Deus vai te fazer lembrar agora. Antes eu era assim, agora eu não faço mais isso. Antes eu falava isso, agora eu falo desse outro jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Essa é a reconstrução hoje para as nossas vidas. Então, nós sabemos que muitos cristãos, né, passam, às vezes, a maior parte da vida deles esperando ver uma mudança, ver uma transformação, antes de crer realmente que aquilo é possível. Né? Às vezes está esperando durante uma semana, um mês, anos, e nada acontece e não consegue compreender. A compreensão está dentro de nós. Tudo que nós temos recebido da palavra do Senhor, nós temos que crer por fé. Dom de Deus que está outorgado nas nossas vidas. Se nós não cremos, a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia. Então, quando eu não creio, eu posso passar um tempão esperando que haja uma mudança na minha vida e não vai acontecer, porque eu não creio naquilo que a palavra diz sobre mim. Quando a palavra diz que eu sou um ministro de uma nova aliança superior, eu creio que é verdade. Porque muitos dos grandes nomes da Bíblia, grandes patriarcas da Bíblia, não receberam a revelação que hoje a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, trouxe para a nossa vida. Quem é Jesus, quem é o Cristo, a ressurreição, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote, a regeneração, o perdão dos pecados, a nova vida em Cristo, tudo isso é declarado sobre nós, mas se eu não crer, eu não vou ver essa mudança acontecer. É necessário que eu creia.
Isso vem de nós? Ah, eu quero crer, eu vou crer nessa palavra. Não, para isso o Espírito Santo está em mim e em você. Para isso a fé foi outorgada em nós, como dom de Deus imputado nas nossas vidas. Não é que eu quero ter fé, eu quero ter mais ou menos fé. Eu tenho fé, você tem fé, porque é o dom de Deus que está na tua vida. Mas é necessário manifestar essa fé mediante as circunstâncias, utilizando a palavra de Deus. Não adianta você enfrentar uma circunstância na sua vida com sua própria força. Não adianta você querer enfrentar uma situação, amado irmão, utilizando os teus conhecimentos. Você precisa usar a arma que foi preparada para cada um de nós, a armadura de Deus, que é a sua palavra, que é a certeza e a convicção que essa é a verdade sobre nós, o templo do Espírito Santo, que está aqui hoje nessa igreja, que está aí na tua casa, que está aí do outro lado. Amém? E quando nós começamos a crer que a palavra diz sobre as nossas vidas, né? Nós começamos a ver as mudanças, nós começamos a viver. Por quê? Porque o nosso caráter, Paulo disse lá em 1 Coríntios 6,19, né? Cada um de nós somos o templo do Espírito Santo, cada um de nós, individualmente. E quando estamos juntos na unidade do Espírito, somos a igreja do Senhor. Quando nós começamos a crer, então, o nosso caráter começa a mudar. Né? Nós começamos a manifestar o caráter de Cristo. Eu sempre falo aqui nas pregações que Cristo vive em nós, mas Cristo está se formando em nós. Cada vez que nós recebemos essa palavra, Cristo se forma mais em nós. Nós começamos realmente a ser a imagem e semelhança dele, porque nós começamos a ter o caráter de Cristo. E para reconstruir o templo, né? Vamos só testificar em mais uma palavra aqui para ver alguns 4 passos nessa reconstrução do nosso templo. Hebreus 12, versículo 12 e 13, que diz assim: Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés. Nessa noite, nós vamos restabelecer algumas coisas nas nossas vidas. Porque nós estamos falando sobre a reconstrução do templo que sou eu e você. Amém? Tá? Nós não vamos hoje apontar para ninguém, nós não vamos apontar para nenhum de nós. Mas o Espírito Santo, que conhece os nossos corações, conhece a nossa mente, ele já vai estar manifestando no nosso coração algum desejo de transformação. Ele já está manifestando na tua vida algum desejo de mudança que você quer. Algum desejo de algo que você talvez ainda continue, permaneça fazendo, você não está tendo força para mudar, seja dentro da tua casa, seja intimamente, seja no teu trabalho, seja onde for. Mas Deus pode fazer todas as coisas. Por isso que você está aqui nessa noite. Eu creio, irmãos, eu creio verdadeiramente que se nós chegamos até aqui nessa noite, é porque o Senhor já está produzindo mudança nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? E 1 Coríntios também, para a gente finalizar, 2 Coríntios, perdão, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Porque quantas são as promessas de Deus, eu amo esse versículo, tantas tem nele o sim. Se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque ele se coloca em juramento por ele mesmo, ele tem o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Quando o Senhor faz isso nas nossas vidas, a glória dele, ele está sendo glorificado, amém? Por intermédio nosso, olha só, por nosso intermédio, por quê? Porque ele está manifestando em nós a vontade dele soberana. Então, 2 Coríntios 1, 20. Bom, já que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos esse templo hoje que a Geu falou lá atrás em reconstruir, né? E que o Senhor está falando hoje sobre nós. Vamos trazer agora para os nossos dias. Se nós somos esse templo que está em reconstrução, num processo que a gente chama de santificação, nós vamos ver 4 passos de como reconstruir as nossas vidas como templo do Espírito Santo. E o primeiro passo é: comece pedindo ajuda. Se você quer reconstruir o teu templo, se você quer reconstruir a sua vida, né, como templo do Espírito Santo, comece pedindo ajuda. Amém? Não fique só.
Não se isole. Não ache que você é aquela laranja que está lá, né, que vai se misturar. Saiba que Deus te ama. Saiba que Deus te escolheu, que Ele te predestinou, que Ele te preparou para essa noite estar aqui e que Ele tem algo que a palavra de Deus que é muito melhor, muito maior para as nossas vidas. Se você acha que está bom, o Senhor diz que Ele tem promessas maiores e melhores para a sua vida, amém? E a gente vai utilizar, para falar sobre isso, sobre uma outra reconstrução, a reconstrução de Jerusalém, no livro de Neemias, tá? Então, Neemias, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele começa falando sobre a reconstrução de Jerusalém. Neemias, então, rapidinho a história de Neemias, ele foi servir o rei, né? E ele era o copeiro. Então, como ele fazia no costume dele, ele foi lá servir, né? Foi lá com o rei, etc. Mas o rosto dele não estava do mesmo jeito. Ele estava triste, né? E Neemias tinha um motivo de estar triste. E essa aparência de tristeza de Neemias foi notada pelo rei, né? Então o rei percebeu que havia algo em Neemias que estava diferente. O coração dele estava entristecido, a fisionomia dele estava entristecida, e o rei então perguntou, né? O que tu queres, Neemias? O que tu queres agora? O que tu pedes para mim agora? E Neemias teve pouco tempo para pensar, porque Deus pode estar te dizendo agora, né? Raíssa, o que tu queres agora? Me pedes agora, o que tu queres? Neemias ouviu essa pergunta do rei e ele teve pouco tempo para pensar. Mas nesse pouco tempo, Deus faz infinitamente mais e melhor. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. Basta a gente saber isso. O tempo de Deus é perfeito. Não procure saber quando vai ser, quantos dias faltam, quantas horas. Saiba que vai ser o tempo perfeito que o Senhor vai te responder. E naquele momento, né, Neemias imediatamente orou rapidamente ao Senhor, né? Elevou os pensamentos dele a Deus e deu como resposta ao rei pedindo que ele fosse enviado para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém estava devastada. O remanescente tinha sido levado como para o cativeiro, né? Então Neemias, que estava ali servindo ao rei, mas que a mente dele, o pensamento dele ficava com o povo dele, ficava com aquela cidade destruída, com o local de adoração deles destruído. Então Neemias pede para ser enviado para reconstruir Jerusalém. E Neemias recebe a aprovação do rei. E além de receber a aprovação do rei, né, quando ele percebe que Deus estava com ele ali falando, ele é mais ousado. Ele pede mais. Ele pede para que o rei mande cartas, né, aos outros reis, para que eles ajudassem a fornecer o material para reconstruir. Então, quando Deus, irmãos, ele abre a porta dele, quando ele abre, né, as mãos, os braços para te dizer o que tu queres. Fala comigo agora, pede, fala o que você quer. Seja ousado. Fale com Deus. Ele é o teu pai, ele é o meu pai. E nós, como filhos amados que nós somos, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Nos foi retirado qualquer empecilho, qualquer impedimento para falarmos com o nosso Deus. E quando nós decidimos reconstruir as nossas vidas como templo do Espírito Santo, nós precisamos, irmãos, fundamentalmente da ajuda do Senhor. Neemias, ele não tinha o que responder, mas no momento que ele lembra, o meu Deus, ele pode me ajudar, ele pode me direcionar. O Senhor dá a direção, abriu os lábios dele, ele falou o que era necessário, ele falou com ousadia, com intrepidez, porque Deus estava falando através dele. Sempre que nós precisarmos reconstruir algo na nossa vida, que nós lembremos que nós temos que pedir ajuda. E essa primeira ajuda é para o Senhor, para o nosso Deus que conhece a intimidade do nosso coração. É claro que nós vamos precisar muitas vezes da ajuda de outras pessoas. Mas quando você pede a ajuda de Deus, Deus te surpreende trazendo a pessoa certa, trazendo a resposta certa, trazendo o caminho certo.
Tá? Então, nessa reconstrução do nosso templo, como Espírito Santo, precisamos da ajuda de Deus. E com a ajuda de Deus, nós sim receberemos a ajuda de outras pessoas. Porque muitas das vezes, nós precisamos, às vezes, nos reconciliar com alguém. Nós precisamos restaurar um relacionamento. Né? Nós precisamos fazer algo que precisa do outro também. Mas se nós tivermos a certeza que Deus está conosco, se nós o buscarmos pedindo realmente ajuda, Ele move os outros, move outra pessoa, para que aquilo que Ele colocou no teu coração aconteça. Né? Talvez você tenha tentado reconstruir sua vida sozinho, achando que com o seu braço, com a sua força, você consegue, né? Mas você não conseguiu. Você começou, talvez não terminou, não seguiu adiante, né? Talvez você tenha prometido que mudaria a sua vida, que seria diferente, isso não aconteceu. E sabe por quê? Porque às vezes nós esquecemos que Deus vê adiante de nós. Deus sabe do que nós precisamos antes de nós abrirmos os nossos lábios. Então é necessário que nós peçamos a ajuda do nosso Deus. Saiba que, às vezes, algo que você está aguardando muito só vai acontecer se você conseguir discernir que você, infelizmente, está agindo sozinho, que você esqueceu de pedir a ajuda de Deus. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para lembrar que Ele está aqui. Hoje eu coloquei no status lá do WhatsApp que você não desista. Né? Se você está esperando algo, não aconteceu, você precisa de uma mudança na sua vida, você precisa de uma reconstrução em algo que está no teu coração, que está às vezes na tua vida familiar, na tua vida secular, na tua vida profissional, e ainda não aconteceu, saiba que Deus não te deixou. Deus está com você, Ele está o tempo todo conosco. Não esqueça, jamais esqueça disso. Deus, Ele não abandona os seus filhos. Deus jamais deixa os seus filhos. Mas talvez você tenha esquecido de pedir para Ele a ajuda dEle, de pedir a opinião dEle, de pedir a resposta certa que a palavra diz que vem dos lábios dEle. Amém? Segundo, para reconstruir a nossa vida como templo do Espírito Santo, não desista diante da oposição. Oposição é o que mais aparece na nossa vida quando a gente quer mudar de atitude, de vida, né? Oposição. Quando Neemias chega em Jerusalém, olha o que acontece. Ele é recebido com oposição. Ele é recebido com o povo lá que estava dizendo, não, não adianta. Tá? Só para a gente testificar, né, aquela primeira parte que eu já ia passando aqui, Neemias 2, 7, 8, que disse assim, e ainda disse ao rei, né, olha a ousadia de Neemias já cheio lá do Espírito, né, Deus já agindo nele. Se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da lei. Olha só, ele começou pedindo, rei, dá para o senhor me liberar ali para eu reconstruir Jerusalém? Mas quando ele pediu a ajuda de Deus, né, em pensamento, Deus diz, eu vou fazer mais e melhor. Neemias, te prepara, que eu vou fazer mais e melhor. Isa, me pediu isso com convicção, com certeza, crendo, eu vou fazer mais e melhor. Amém? Então ele disse assim, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas, ou seja, ele foi citando tudo que era necessário para ele chegar até Jerusalém e começar a reconstrução. Mas oposição, chegando em Jerusalém, né? A oposição, impedir a realização do projeto de Deus através de Neemias, né? Oposição nas nossas vidas, tentando impedir que os propósitos de Deus aconteçam nas nossas vidas. Neemias não desistiu mesmo diante da oposição, né? Neemias sabia que Deus era o idealizador e o patrocinador. Se o teu projeto ainda está parado, tá? Coloque diante de Deus, porque Deus tem que ser o idealizador e o patrocinador do teu propósito, do teu plano, do teu projeto. Ele precisa estar no negócio, porque quando Deus está, nada pode impedir de se cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Você crê? Diga, eu recebo essa palavra, tá? E
Quando Neemias creu que Deus estava com ele, isso foi um melhor incentivo para ele continuar a jornada dele, para ele não desistir, para prosseguir, mesmo diante da oposição, né? E eu quero te dizer nessa noite que nesse processo de reconstrução da minha vida como templo do Espírito Santo, da tua vida, da sua vida como templo do Espírito Santo, tá? Pode ser que existam oposições, né? Pode ser que existam situações que tentem te fazer parar, que tentem te impedir de continuar, que tentem te fazer desanimar, desistir, olhar para trás, querer dar um passinho e voltar novamente, né? Querer escapar por um lado, não, eu vou por esse outro lado aqui. Mas a obra de Deus, a obra que Deus deseja fazer na minha vida e na tua vida, é perfeita, irmãos. Não há oposição. Lembra que Paulo diz? Nada pode nos separar do amor de Deus. Aquele que começou a boa obra há de cumprir. Amém, irmãos? Creia nisso, creia. Essa palavra, ela não é coisa vã. Nós não estamos aqui, vamos pensar positivo, que vai dar certo. Nós estamos dizendo que essa é a palavra verdadeira para os filhos de Deus, para você, para mim. Essa é a palavra que edifica. Essa é a palavra que nos faz nos manter de pé, caminhar, acordar amanhã, saber que tem um trabalho desde 7 da manhã, né? 1 hora de almoço até, mas saber que nós vamos estar lá porque o Senhor nos sustenta, Ele tem propósito na vida de vocês lá. Tem propósito na vida de cada um de nós, onde nós estivermos. Tem propósito na tua vida, aonde você estiver. Amém? Então, essa oposição vai acontecer, tá? Na vida dos filhos de Deus. Mas o mesmo Deus que encheu o coração de Neemias com a certeza da vitória, é o mesmo Deus que está hoje aqui na minha vida e na tua vida. E nessa noite Ele está aqui para encher a minha vida, a tua vida, o teu coração, o meu coração, de certeza de vitória. Amém? Creia, irmão, você que está aí do outro lado, né? Creia, Deus já encheu o teu coração com a certeza de vitória. Receba essa palavra. Porque Deus, Ele ajudando Neemias, né? Dando ousadia para ele falar com o rei, Ele fornece, então, o caminho para a reconstrução de Jerusalém. Né? E também Ele fornece hoje, através dessa palavra, um caminho de reconstrução para alguma área da sua vida que precisa ser restaurada. Tá? E nos enche de coragem para não desistir, para não desanimar. Amém? E para testificar essa palavra, olha o que aconteceu aqui com Neemias 2, 10, 19. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Porém, Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Que é isso, Neemias? Né? Vai querer tirar o povo lá do exílio, trazer, reconstruir Jerusalém? O que é isso? Você está querendo reconstruir a sua vida, renovar a sua vida, transformar? Você não consegue. Essa oposição, irmãos, em nome de Jesus já caiu por terra, porque maior é o nosso Deus do que o que está no mundo, das palavras que têm sido vindo como ave de rapina aos nossos pensamentos. Amém? Terceiro ponto, para reconstruir a sua vida, reconstruir a tua vida, a minha vida como templo, faça um levantamento das partes que foram destruídas, das partes que estão, né, com alguma infiltração, das partes da tua vida que estão com o alicerce meio querendo desabar. Lembra que o alicerce da minha vida e da tua vida é forte, é a pedra angular, é Jesus Cristo. Ele é a nossa fortaleza. Nele nós somos firmados, nada pode nos abalar. Mas é necessário, muitas vezes, para reconstruir o nosso templo, reconstruir a nossa vida, que a gente faça o levantamento do que foi, do que está meio deteriorado, né? Digamos assim. Então vamos lá. Vamos ver primeiro o versículo, tá? Para você compreender aqui melhor. Olha o que Neemias fez quando ele chegou em Jerusalém. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, são as áreas lá, né, da cidade. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo, porque foi queimado Jerusalém, o templo, tudo foi queimado.
Então, o que Neemias fez? Eu preciso dar uma olhada, o que vai precisar para reconstruir isso aqui? Então, eu vou bem devagarinho, vou olhar com calma. Então, é necessário que cada um de nós, agora, nesse momento, né, que você está aqui ouvindo essa palavra, que você está com essa intimidade com Deus, deixe o Espírito Santo te mostrar a área da tua vida, a área da minha vida, que está deteriorada, que está com o muro desabado lá, que foi queimado, ou seja, aquela área que você acha que às vezes você nem percebe que precisa de uma reconstrução, que precisa ser restaurada, que precisa ser curada às vezes, que precisa ser transformada. Neemias chegou discretamente em Jerusalém, né? Passou, foi olhar tudo que precisava, avaliou cuidadosamente. Sabe quem faz isso na minha vida e na tua vida? O Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito Santo falar no teu coração. Falar, não ouça a voz, porque às vezes nós ouvimos tanta, mas fulano, tu precisa mudar isso aí, olha, esse jeito, né? Ouça a voz do Espírito Santo, porque ele sabe aqui dentro o que precisa, porque a nossa transformação, irmãos, não adianta ser de fora para dentro. Não adianta eu trocar minhas vestes exteriores quando as interiores estão apodrecidas. Não adianta eu colocar uma série de coisas no meu rosto, no meu corpo, quando dentro de mim está algo envelhecido, deteriorando. Então a palavra de Deus diz que Neemias olhou, Neemias observou, avaliou. Hoje o Espírito Santo está avaliando a nossa vida. E ele está dizendo para cada um de nós aonde nós precisamos mudar, aonde ele quer trabalhar para que haja restauração do nosso templo. Através da avaliação que Neemias fez, né, ele fez um levantamento do que foi destruído e ele começou então a fazer um trabalho cuidadoso, minucioso, porque o Espírito Santo é assim. Ele não trabalha com alarido, não. Ele trabalha bem minuciosamente, aos poucos, né? Às vezes você está desligado, aí chega uma palavra para você, e aquela palavra ela entra no teu coração e ela transforma a tua vida. Você, Senhor, essa palavra eu precisava ouvir. Era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu precisava para mudar aquilo que eu estava pensando. Porque isso é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que ele é o nosso conselheiro. Né? Ele está o tempo todo ali militando com os nossos achismos, com as nossas teorias, com aquilo que a gente pensa, né? Ah, mas eu penso desse jeito, Espírito Santo. Não é desse jeito, não. A palavra diz desse outro jeito. E aí ele vai te moldando, ele vai me transformando. Amém? E Neemias não tinha como traçar um plano de reconstrução sem saber exatamente o que precisava mudar. Não tem como você agora, exatamente dizer, agora eu vou sair daqui, eu vou mudar isso e aquilo, se o Espírito Santo não te direcionar para isso. Não comece a tomar atitudes humanas quando o Espírito não falou nada. Ouça a voz do Espírito. Né? Não, agora eu ouvi isso, mas eu tomei uma decisão, eu vou fazer isso e aquilo. Se aconselhe com o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Se no teu coração ainda houver alguma dúvida para a atitude que você precisa tomar, ouça mais o Espírito Santo. Peça a Ele a revelação, o discernimento daquilo que você deve fazer. Talvez hoje você tenha entrado aqui com algo destruído dentro de você. Com os teus planos, teus sonhos, talvez colocados de lado, talvez até jogados lá na lixeira, esquecidos numa gaveta, né? A sua esperança, né, enferma, talvez a sua família, né, tendendo a fracassar. Talvez não haja mais alegria em vir à casa do Senhor, em ouvir a voz de Deus. Se você é capaz, mediante o conselho do Espírito Santo, se você é capaz agora de fazer um levantamento das partes que estão quebradas dentro de você, saiba que Deus já recomeçou a reconstruir a tua vida. Se o Espírito Santo está te dizendo assim, olha,
aquela palavra que você disse ontem, não era para ser assim mais. É porque Ele já está reconstruindo a tua vida. Porque, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Ela penetra profundamente, profundamente, ela discerne os nossos pensamentos, propósitos dos nossos corações e transforma as nossas vidas. Deus está aqui nesse momento porque nós estamos aqui, Ele está nas nossas vidas para traçar um plano de reconstrução da tua vida. Não para Ele pensar nesse plano. Não, agora eu vi a vida da Simone, agora eu vi desse jeito, eu vou começar. Isso já foi feito em espírito. A palavra diz que tudo já foi consumado. Mas nós estamos neste mundo. Nós estamos lutando todos os dias contra a nossa carne. Nós estamos todos os dias ouvindo a palavra de Deus e orando pelo discernimento, pela frutificação dessa semente nas nossas vidas. Então, Deus tem visto as nossas vidas. Deus tem visto o nosso buscar essa palavra, o querer mudança nas nossas vidas. Então, Ele já traçou um plano para a minha vida e para a tua vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Deus está aqui para restaurar sonhos, irmãos. Eu declaro isso sobre as tuas vidas, sobre a tua vida do outro lado. Deus está aqui na minha vida e na tua vida para restaurar sonhos nesta noite. Para trazer de volta a alegria dentro do teu lar. Para trazer de volta ao teu coração a esperança de dias melhores. Para trazer de volta à tua mente os projetos de Deus, os planos de Deus na congregação. Você como ministro de uma nova aliança, com você como um membro da igreja de Cristo, não de uma denominação, mas da igreja do Senhor viva, que se manifesta hoje com as portas abertas de oportunidades para as nossas vidas. Amém? E o quarto e último ponto, já dentro ali do horário, né, irmão? Para reconstruir a sua vida como templo do Espírito Santo, creia no poder e na misericórdia de Deus todos os dias nas nossas vidas. Neemias 2, versículo 17b, 18a e 20a diz assim: Então lhes disse, eu deixei de vermelho os versículos que ele está chamando a atenção aqui. Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Né? Já Neemias falando com aqueles que iriam trabalhar. Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ser isso aí que se transformou Jerusalém, monturo, fumaça, cinza. Porque o Senhor é bom, porque o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Deus não nos deixa permanecer, irmão, do jeito que estamos. Porque Deus, Ele é vivo em nós. Ele não vai deixar aquele que é o templo dele, aquele que é a casa dele do jeito que está. Então Neemias diz, vamos gente, vamos reedificar esse templo. Vamos deixar de ser isso aí. Vamos deixar de ser aquilo que eles dizem que nós somos. Nós não somos isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhos amados. Nós somos um povo de exclusividade de Deus que Ele chamou para reinar e reinar em vida e em abundância nessa vida. Amém? E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Olha, Neemias diz, gente, vamos. E eu vou dizer que para vocês virem, sabe por quê? Porque Deus está comigo. Ele esteve comigo lá com o rei. E Ele está com vocês. Então disseram, olha só como é, né? Então disseram, aqueles que talvez estavam lá, cabisbaixos, tristes, né? O que nós vamos fazer? Braço cruzado, né? O que nós vamos fazer? O que tem para fazer? É só fumaça, é só cinza. Quando Neemias chama a existência, aquilo que aconteceu na vida dele ali diante do rei, né? Ele diz, vamos gente, que Deus está conosco, Deus é poder, Deus é misericordioso, Deus é bom. E eles disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Fortaleça a sua mão para a boa obra, porque Deus te chamou hoje aqui para dizer que Ele está com você.
que você é templo do Espírito Santo, que você é a casa do Senhor. Reedifique no teu coração aquilo que o Espírito já mostrou para você, que precisa ser reconstruído, que precisa ser restaurado, que precisa ser cuidado, transformado. Mas Neemias, recebendo aquela palavra, né? Porque quando a gente fala da palavra e nós recebemos, não pense que a gente aqui na frente já sabe de tudo, já aconteceu tudo, porque essa palavra aqui, essa primeira palavra é para nós. Quando nós ouvimos essa palavra, começamos aqui a organizar o estudo, a mensagem, o Senhor estava falando conosco. E quando vocês dizem assim, amém, eu recebo essa palavra, vocês estão fazendo como esse povo fez com Neemias, fortalecendo a ele. E Neemias diz, então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Deus é que vai com você. Não espere, irmãos, não espere. Muitas vezes nós esperamos respostas do homem, nós esperamos sermos recompensados, amém, glória a Deus, recompensados pelo homem, esperamos que venha do homem tudo que vai acontecer, e o Senhor diz para nós, eu é que dou bom êxito. Glorifique Deus, a palavra dele diz que em tudo nós devemos dar graças. Antes de acontecer, graças a Deus. Porque mesmo que não aconteça do jeito que eu estou pensando, o que vai acontecer, eu sei que tem propósito na minha vida e eu sei que é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Né? Os Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. O que importa para o Senhor é nós estarmos prontos, nós crermos e estarmos marchando. Por isso que a palavra desse mês é diga ao povo que marche. Igreja do Senhor reunida aqui, você que está aí do outro lado, diga ao povo que marche, diz o Senhor. Porque é Ele que vai dar bom êxito, irmão. É Ele que está à frente. Se nós não crermos nisso, vai acontecer o que nós vimos no início, não vai acontecer nada nas nossas vidas. Apesar de Deus querer, porque o querer e realizar é dele. Mas é necessário que nós, em primeiro lugar, estejamos crendo nessa palavra e estejamos marchando. Se você hoje chegou aqui cabisbaixo, achando que ia voltar para trás, a palavra diz que nós não somos dos que retrocedem. Nós caminhamos, prosseguimos para o alvo. Amém? Então, Neemias 2:17b, amém? Neemias incentiva os oficiais a reconstruir os muros de Jerusalém. O mais importante no relato que Neemias faz foi dizer que é a mão de Deus que estava com eles. Amém? Novamente, Neemias diz que Deus é quem faz, Deus é quem torna, Deus é quem transforma, Deus é quem faz, irmãos. Se você não está conseguindo fazer, se acalme. Descanse no Senhor, porque Deus faz. Creia no tempo perfeito de Deus. Ore, confie e espere. Amém? O que você precisa nessa noite, o que eu preciso entender nessa noite, é que nenhuma reconstrução acontece sem que nós coloquemos Deus à frente. Sem que nós creiamos que o nosso Deus pode mudar a história da nossa vida. E Ele já mudou em espírito, não esqueça disso, já está consumado. Mas nós precisamos ver a manifestação e para isso nós precisamos crer nessa palavra. Amém? E para a gente finalizar nessa noite, eu vou no livro de Apocalipse 22:5. Creio que é o último capítulo de Apocalipse, ou penúltimo. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 22. Não sei se é o último capítulo. É, o último capítulo. Capítulo 22, lá pelo versículo 6, ele fala sobre a certeza do cumprimento da profecia deste livro. Amém? No versículo anterior, versículo 5,
E a gente vai começar do 1, por isso que eu pedi a sua Bíblia, né? Eu deixei só os 5 aqui, mas a gente vai começar do 1. Ele diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E o versículo 5, receba essa palavra. Você, como templo do Espírito Santo, como foi dito aqui no louvor, né? Nós somos o sal, nós somos a luz, nós somos as Bíblias, as cartas de recomendação, as Bíblias vivas. E o Senhor diz para nós no versículo 5: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Receba essa palavra. Você é obra-prima da criação de Deus. Você foi preparado para boas obras. Você foi preparado, predestinado para glorificar o nome do Senhor e para reinar com Ele. E você, como templo do Espírito Santo, marche, continue, vá em frente, não ligue para as oposições, creia, peça ajuda de Deus, peça ajuda do Espírito Santo para te aconselhar. Creia que Deus, na tua vida e na minha vida, Ele colocou autoridade e poder. Declare com convicção sobre o problema que está te afligindo hoje, sobre aquilo que está te preocupando hoje. Declare que a palavra de Deus tem poder. Paulo diz que a Escritura é útil para o ensino. Acho que é a primeira, Timóteo, né? Timóteo, que a Escritura, essa palavra, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para transformar as nossas vidas. Use a palavra com sabedoria, com inteligência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Então, que nessa noite, essas sementes que caíram no nosso terreno fértil, eu declaro que já frutificaram a 100 nas nossas vidas. Que a ampla suficiência de Deus, né, que muitos utilizam como prosperidade só para uma área da sua vida, prosperidade significa ampla suficiência. Ela se manifeste na minha vida e na tua vida. Amém? E nós vamos orar agora. E, em especial, nós vamos orar pelos aniversariantes do mês de outubro, que começou com a Raquel, o diácono Pedro, né? Daqui para a semana que vem a gente tem mais do meu esposo amado, maravilhoso, que está aqui, Kerge, né? Dia 5. Semana que vem nós teremos outros aniversariantes. Então nós vamos glorificar o nome de Deus pela vida de cada um deles também. Amém? Orar pelas famílias, orar pela nossa vida secular, profissional, financeira. E coloque agora em oração nesse momento aquilo que o teu coração desde o início já apontou como teu pedido de ajuda para Deus. Amém? Amado Deus, santo e bendito. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Não há palavras, Deus, para descrever o quanto nosso coração se alegra ao ouvir a tua voz, Senhor, ao ouvir os teus ditos, a proclamar a tua verdade, a Deus falar daquilo que transforma de maneira total e verdadeira as nossas vidas, que é a tua palavra, Senhor. Deus, que nossos lábios nunca se fechem, Senhor, para proclamar as verdades do reino, para declarar o evangelho da graça, para proclamar o Cristo ressuscitado, o nosso sumo sacerdote, aquele que com o sacrifício perfeito se manifestou em nosso lugar como pecado, aniquilando, Senhor, das nossas vidas a acusação, a derrota, mas colocando nas nossas vidas
uma vida vitoriosa em Cristo, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos agora por cada família aqui representada, Pai. Oramos, Senhor, por cada um dos membros de cada família aqui representada. Oramos, Deus, para que dentro dos nossos lares haja diálogo, Senhor, haja respeito e, acima de tudo, haja a Tua presença manifesta através das nossas vidas, através das nossas atitudes, das nossas palavras, Senhor. Deus, se há nessa noite algo que nós precisamos perdoar, Senhor, coloca no nosso coração que possamos perdoar, Senhor. E se precisamos ser perdoados, Senhor, toca no coração do outro para que venha nos perdoar, Pai. Deus amado, nós oramos pela vida financeira, Senhor, de cada um dos membros da nossa igreja, aqueles que estão nos visitando, Senhor. Coloca, Deus, no coração de cada um de nós os Teus projetos, para que haja, Senhor, a ampla suficiência, a manutenção, Senhor, das nossas vidas seculares. Nos mostra, Senhor Jesus, como organizar, Senhor Deus, os nossos projetos. E, Senhor, organizar as nossas finanças. Nos ajuda, Pai, a viver nesta vida como Tu nos falaste na consumação, Pai. Uma vida em abundância, Pai. Nos faz ser inteligentes, sábios, discernir os tempos, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, por cada um dos nossos membros, por cada uma das pessoas que estão nos visitando. Oramos, Senhor Jesus, para que os Seus projetos, Senhor, sejam colocados diante de Ti, para que Tu possas, Senhor, direcionar os passos. Oramos, Senhor Jesus, se há alguma enfermidade, nós declaramos a cura, porque todos nós já fomos curados naquela cruz, Senhor. Nós fomos restaurados. Todas as enfermidades foram tiradas, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam emocionais. Tudo já foi deixado ali naquela cruz, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, em especial pela vida dos aniversariantes do mês. Pela vida da Raquel, pela vida do Kerge, pela vida do Pedro, pela minha vida, pela vida, Senhor Jesus, do Davidson. E se, Senhor, alguém falhar na minha memória, Tu sabes, Senhor, Tu conheces a cada um daqueles que Tu chamaste, que Tu, Senhor, trouxeste. Deus, que essa data ela possa se multiplicar por muitos anos, repletos da Tua graça, Senhor, direcionados pelo Teu Espírito, vivendo, Senhor, a nova aliança, o pacto perfeito, Senhor. Senhor, e neste momento nós finalizamos o nosso culto racional, a nossa oração, Pai. Declarando, Deus, sobre a vida de cada um de nós. Declare sobre a sua vida, declare sobre a sua família, declare sobre o teu lar, declare sobre o teu irmão que está aí do teu lado, declare sobre aquele que não pôde estar aqui nessa noite. A tua bênção manifesta, Senhor. As boas obras sendo realizadas nas nossas vidas. A ampla suficiência que vem de Ti para cada um de nós, Senhor. E declare, em nome de Jesus, que aquilo que precisa ser reconstruído ainda em cada um de nós, o Senhor já manifestou nesta noite, com autoridade e poder, através das nossas vidas, a reconstrução, a restauração. Nós cremos assim, Senhor. Nenhum de nós vai sair daqui com o nosso coração do jeito que chegou. O nosso coração foi transformado e os desígnios e propósitos que estavam nele também foram transformados. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos, Senhor, e nós declaramos, porque a Tua palavra, Senhor Jesus, é a verdade. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E ela não volta vazia. E nós cremos que ela cumpriu o propósito designado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está aí do outro lado. Graça e paz. Uma noite abençoada, uma noite tranquila. Um sono reparador, restaurador. Porque quando nós dormimos, irmãos, o Senhor está nos preparando para um dia de vitória. Creia em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Graça e paz,